Todos. Eu sou Leonardo de Farias Araújo, né? Sou pós-doc da PUC-Rio, faço pós-doc com a professora Isabel, do Departamento de Física da PUC-Rio, certo? E eu vou falar hoje de controle de luz usando nanobastões, especificamente nanobastões de ouro, certo? Isso foi um trabalho que eu desenvolvi durante o meu doutorado, certo? Em conjunto com tanto a professora Isabel aqui, também com colaboração com o professor Walter Margulis, que na época fazia parte da CREL na Suécia, hoje ele está de volta para o Brasil, e também em uma contribuição com a Marinha dos Estados Unidos, certo? Então, em primeiro lugar, queria apresentar aqui, né, a PUC Rio e o nosso grupo do Laboratório Lopel para vocês, certo? Então, a PUC-Rio, né, para quem não sabe, ela é a mais conceituada universidade particular do Rio de Janeiro e está ali de igual a igual, se não até melhor em alguns aspectos do que as universidades públicas, né, do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma foto, né, uma foto da fachada da PUC, e aqui a foto do alto da zona sul do Rio de Janeiro, né? A gente consegue ver o Leblon aqui nesse canto, a gente vê a Gávea, e aqui a PUC é esse terreno aqui dentro desse anel amarelo, certo? Aqui, não sei se vocês conseguem ver, lá no cantinho, lá no alto está o Cristo Redentor, Lagoa Rodrigo de Freitas. Tem uns pontos bem legais assim por perto da PUC também, para quem gosta de passear, quiser fazer uma visita aqui, conhecer o laboratório, depois passear também pela cidade, está mais do que convidado a vir aqui, certo? E o grupo que trabalha aqui com a gente é a professora Isabel, que é responsável pelo laboratório, é essa aqui no centro, certo? Eu estou aqui no canto. Aqui está o professor Alexandre, ele é professor da UERJ, mas trabalha muito com a gente aqui também, nas mais diversas áreas. Essa daqui é a Gleice, ela era aluna de doutorado, defendeu a tese ontem, e está aí aprovada no doutorado dela. Temos aqui dois alunos de mestrado, né, a Vanessa e o João. O João também defendeu, na verdade, o mestrado na semana passada. Aqui atrás é um aluno de iniciação científica, que ele já está há tanto tempo conosco que ele nem parece mais aluno de iniciação científica, parece que é um aluno de mestrado e doutorado junto com a gente. E o nosso técnico de laboratório, que também está sempre aqui ajudando a gente nos mais diversos assuntos aqui, né? Os assuntos técnicos do nosso laboratório, certo? Então, esse é o nosso grupo. A gente também tem, como eu disse, muita colaboração com o pessoal da Marinha dos Estados Unidos, da Força Aérea dos Estados Unidos. A gente tinha colaboração com o Walter na Suécia, certo? Agora ele voltou aqui para o Rio de Janeiro. E muitas outras colaborações em vários outros lugares, com o professor de Araraquara, né? O professor Alexandre, que é da UERJ, o professor Anderson Gomes, aí, da UFPE. Enfim, temos colaborações assim em vários lugares. E na hora de escolher o tema para eu falar com vocês, eu pensei, tá, quais são as principais linhas de pesquisa do nosso laboratório? A gente fala muito de. A gente faz pesquisas com ótica não linear e, né, técnica Z-scan. Mas eu pensei, poxa, Z-scan é forte na UFPE. Então eles estão cansados de ouvir falar de Z-scan. Outro assunto. A gente também faz lasers aleatórios usando suspensão de nanopartículas. Mas isso também é feito bastante aí na UFPE, né? Então, tá, vamos procurar um outro assunto que não seja tão comum assim na UFPE para ter uma coisa nova, né? E daí eu pensei nessa de falar dessa minha tese do doutorado, que é uma coisa que eu acho que não é uma coisa tão típica da UFPE e vai ser uma novidade, pelo menos para alguns de vocês. Então vamos lá. O princípio, né, a gente vai falar aqui da como é o espalhamento de luz por uma nanopartícula. Que a gente sabe, né, de um material que a gente chama de material volumétrico, um material grande qualquer, a gente vai incidir luz nesse material e ele vai refletir parte dessa luz, outra parte vai ser refratada para dentro do material e vai ser absorvida enquanto está passando dentro do material, um pedaço dela pode sair do outro lado.
Só que no caso a gente está falando, a gente costuma usar materiais metálicos. Então, materiais metálicos a gente não vai ter muito essa refração, né? Eles não permitem a passagem de luz, eles absorvem muito a luz que entra nesse material. Então, a gente vai ter uma reflexão muito grande e uma absorção da luz por esse material. A refração, ela não existe no caso de metais. Mas isso no material volumétrico. E se a gente reduzir o tamanho desse material ao ponto de ficar uma nanopartícula? E no caso, nanopartícula que eu quero dizer é uma partícula que tenha o tamanho da ordem de nanômetros, que é um pouco menor do que a luz visível, certo? Da ordem aí de 10 nanômetros até uns 100, 200 nanômetros. Lembrando que a luz, né, o espectro visível da luz começa ali em torno do 400, vai até o 800 nanômetros, mais ou menos, certo? E aí, quando a gente está falando de nanopartículas, e a gente incide uma luz nessa nanopartícula, ela não vai simplesmente refletir a luz de volta, ela vai espalhar essa luz praticamente em todas as direções, certo? Existem algumas direções que são preferenciais, que tem mais luz espalhadas, mas existe luz que é espalhada para todos os lados, ok? E, obviamente, uma parte dessa luz também é absorvida pelas nanopartículas. E isso dá uma característica diferente, especial, que a gente não vê nos materiais volumétricos, que é uma característica que a gente observa cores diferentes. Então, a gente tem aqui, né, nessas imagens que eu coloquei, as nanopartículas de ouro são usadas desde a época da Grécia Antiga para fazer cor, uma cor avermelhada. E a gente tem o exemplo clássico aqui do cálice de Licurgo, que está no museu na Europa, eu esqueci qual é o museu que ele está, mas ele é interessante se você iluminar ele por fora, ele é verde, mas se você iluminar ele por dentro, ele transmite essa coloração vermelha, e é justamente por causa das nanopartículas de ouro que tem por dentro do vidro do qual esse cálice é feito, né? E da mesma forma, os vitrais na Europa, a gente vê do lado aqui esquerdo da apresentação da tela, essas cores dos vitrais europeus, das igrejas, das catedrais, geralmente eram feitos também com nanopartículas. Claro que na época eles não sabiam que era uma nanopartícula que fazia isso, mas eles sabiam que era uma mistura ou ouro ou prata no material da composição do vidro que davam essas cores, né? E dependendo da quantidade do material, da concentração e do tratamento que eles faziam, eles poderiam conseguir colorações diferentes, né? O vermelho geralmente era ouro, a prata geralmente faz uma cor talvez um pouco mais azulada, e assim eles iam testando e descobrindo as cores para colocar nos vitrais, certo? Então, esse trabalho aqui, ele foi voltado especificamente para nanopartículas, né? Essa característica curiosa desse espalhamento da luz que acontece. E geralmente aqui a gente trata, como a luz tem esse espalhamento e tem também uma absorção, a gente costuma falar do efeito acumulado, né, do espalhamento da absorção, que se chama extinção, certo? Então, eu vou usar bastante esse termo aqui, a extinção da luz. A extinção é o espalhamento da luz para todos os lados, junto com essa absorção que acontece da luz dentro da nanopartícula, ok? Bom, e como é que é essa parte, uma parte um pouco mais teórica e o funcionamento desse negócio? Esse efeito, ele tem o nome de LSPR, Localized Surface Plasmon Resonance, que é o efeito de ressonância de plasma localizado, certo? As nanopartículas, elas têm a nuvem eletrônica que está ali nesse material, e quando você atinge ela com uma onda eletromagnética, essa nuvem eletrônica ela tende a ser puxada pelo campo elétrico da onda eletromagnética, certo? E aí, quando, né, o campo está polarizado numa certa direção, essa nuvem eletrônica tende a ir nessa mesma direção. Na hora que o campo inverte, sendo uma onda, a onda elétrica também vai para a direção contrária. Só que tem uma coisa, essa nuvem eletrônica na nanopartícula, especialmente aqui, né, como eu falei, falando de nanopartículas metálicas, ela é livre para se mover dentro da nanopartícula, mas ela não consegue ir muito longe da nanopartícula. Ela até consegue sair assim alguns angstroms, né? Mas ela tem um limite de distância da nanopartícula. Então,
Bom, então o que acontece é que surge uma força restauradora aí quando essa nuvem eletrônica tenta deixar a nanopartícula, e essa força restauradora, ela é característica do material que essa nanopartícula é feita e também característica do tamanho, né? O quanto essa nuvem eletrônica consegue andar ali dentro depende do tamanho dessa partícula. E aí, se a gente vai olhar o efeito final disso, né? A extinção dessa partícula ao longo do espectro visível, a gente vê que surge aí um pico de absorção dessa nanopartícula num determinado comprimento de onda que está justamente associado à ressonância dessa nuvem eletrônica oscilante dentro da partícula, ok? E como eu disse, essa oscilação ela depende de qual é o material e também depende de qual é o tamanho da nanopartícula. Então a gente consegue sintonizar a região do espectro eletromagnético, ou seja, a cor que vai ficar no final a minha solução de nanopartículas, controlando qual é o tamanho das partículas que eu tenho ali dentro, né? Como a gente pode ver nessas imagenzinhas aqui, né? Partículas maiores, elas vão ter ressonância um pouco mais deslocadas com relação às partículas menores, deslocadas principalmente para o vermelho, para o lado vermelho, e aí a gente tem uma diferença na cor, certo? Só que no nosso trabalho, a gente, ao invés de usar partículas esféricas, Leonardo, como nesse caso desculpa, aqui, uma sim, pergunta aí. Esses colóides que você está colocando são o quê? São esferas, é? Ou são bastões já? esses aqui são esferas, Hum. são nanopartículas esféricas de ouro. E aqui, esse labelzinho aqui são o diâmetro das nanopartículas, Ah, ok, ok. Obrigado. certo? Bom, agora justamente eu vou começar a falar dos nanobastões, né? Qual é a diferença dos nanobastões com relação à partícula esférica? O que que eles têm de interessante? O nanobastão, ele como tem uma assimetria, né? Ele tem uma direção onde ele é pequenininho e a outra direção onde ele é muito grande, ao invés dele apresentar um único pico de ressonância, ele vai ter dois. Um pico de ressonância está associado à ressonância aqui nessa direção, que é semelhante à ressonância das partículas esféricas, e é responsável por esse primeiro pico aqui pequenininho, que se a gente olhar aí a posição espectral dele, está aí uns 500 e pouquinho, né? 520, 550 nanômetros mais ou menos, é exatamente onde está a ressonância das partículas esféricas, certo? Uns 520, 530 até no máximo 600. Agora, o segundo pico de ressonância, né, associado à oscilação longitudinal da nuvem eletrônica dos nanobastões, ele é um pouco mais na parte do infravermelho do espectro, mas o interessante é que ele tem uma ressonância muito mais elevada do que o pico da ressonância transversal. E também você controlando a razão de aspecto do nanobastão, que significa você controlar o tamanho dele, né? Você consegue ter o controle dessa posição espectral desse segundo pico de absorção, que é um controle muito maior do que você tem com as nanopartículas. Você pode ver aqui nesse desenho, né, que a gente tem o menor nanobastãozinho aqui, da ordem de 650, ele vai até mais de 1.000, né? Quase 1.100 nanômetros, enquanto que as partículas esféricas eram só na região do 500 a 600. Então a gente consegue fazer aí um controle muito maior de qual é a região de absorção do espectro que a gente quer com os nanobastões, certo? E o efeito disso, aqui em cima a gente pode ver nas cores bem mais variadas do que a gente tinha nas nanopartículas esféricas, certo? Aqui eu coloquei por curiosidade, se a gente não tiver nem esferas, nem nanobastões, a gente pode ter partículas de outros tamanhos, e aqui eu coloquei o espectro para outras formas, aliás, né? O espectro de absorção para partículas de outras formas, e a gente sempre vê que cada tamanho característico da nanopartícula geralmente apresenta um pico diferente, né? Pegando aqui, por exemplo, no triangular, a gente tem esse tamaninho aqui da partícula triangular. A gente tem essa ressonância pequenininha e esse lado maior aqui a gente apresenta uma segunda ressonância maior, também associada a ela.
né? Na mesma coisa, o cubo, se a gente ficar aqui nessa ressonância desse jeito no cubo, a gente vai ter um picozinho aqui um pouco menor, um pouco mais para o lado do azul. E se a gente pegar aqui, por exemplo, a diagonal do cubo, a gente vai ter uma ressonância bem maior, que é esse segundo pico. E assim vai, né? A gente tem vários formatos diferentes, cada um vai ter uma assinatura específica no seu espectro de absorção, no espectro de espalhamento, ok? Mas voltando para os nossos nanobastões, qual é a grande vantagem dele? A vantagem é que ele tem essa característica, né, de que ele tem duas ressonâncias características, dependendo de qual é a direção da propagação da luz, a polarização da luz que incide no nanobastão, ou ao inverso, a gente pode pensar qual é a orientação do nanobastão relativo ao campo elétrico que a gente incide. E o mais interessante é que a gente consegue controlar isso, porque os nanobastões, sendo eles metálicos, eu especificamente, como eu disse, a gente usa nanobastões de ouro, eles têm uma alta polarizabilidade. Então, se a gente aplicar um campo elétrico externo aos nanobastões, eles vão se polarizar e vão tentar se alinhar com esse campo elétrico externo. Então, a ideia desse trabalho é justamente isso: a gente controlar a orientação do nanobastão com o campo elétrico externo e depois jogar a luz na solução com o nanobastão para a gente tentar ver essa diferença, né? E no nanobastão orientado de uma maneira, a gente vai ver só o pico da oscilação transversal, que na verdade é esse aqui, e se a gente orientar o nanobastão de outro jeito, a gente vai ver só a oscilação longitudinal, ok? E na verdade a gente pode ter qualquer coisa no intermeio também, né? Intermediário, dependendo da intensidade do campo que a gente coloca, ok? Então, essa é a grande característica, a grande questão interessante desses nanobastões é essa, que a gente pode, ao invés de mudar a luz, a gente consegue controlar a orientação do nanobastão e ele vai afetar a luz que passa por dentro dele, certo? Então, eu fiz, há um tempo atrás, uma simulaçãozinha usando o Console Multiphysics, aplicando um campo elétrico nesse nanobastão e vendo aí, né, o momento de dipolo que surge nesse nanobastão e a tendência dele de se alinhar com o campo. Deixa eu colocar a animaçãozinha aqui para vocês verem. Né? Aqui, ao redor do nanobastão, a gente vê a densidade de cargas, que eu plotei aqui. Dá para ver claramente, né, esse momento de dipolo surgindo e ele tentando se alinhar. Eu não sei se dá para vocês enxergarem, mas tem uns artefatos que acontecem aqui nas linhas de campo elétrico. Isso daqui é uma deficiência da simulação, certo? Isso não acontece na realidade, mas ela não afeta o resultado final da simulação, ok? E é isso. Então a gente revê que realmente essa nossa ideia de tentar controlar com o campo elétrico, ela está fundamentada na teoria, a simulação corrobora isso, e na prática a gente também tem, né, como eu mostrei aqui atrás, esse gráfico é um gráfico experimental desse efeito acontecendo, certo? Bom, como eu disse, né, você dependendo da intensidade do campo elétrico que você aplica no bastão, você pode ter todos os bastões alinhados ou você pode ter um alinhamento parcial deles. Essa minha simulação, ela não considera a agitação térmica, né, da amostra. Mas a agitação térmica que existe na vida real, ela vai fazer com que os nanobastões estejam sempre tentando desalinhar, né, perder a característica do alinhamento. E a gente aplicando esse campo elétrico externo, acaba sendo aí uma guerra entre o campo tentando alinhar os bastões e a agitação térmica tentando fazer esse alinhamento se perder. E aí uma característica que a gente pegou emprestado dos cristais líquidos, que tem essa mesma característica de alinhamento, é o parâmetro de ordem, que ele é definido como sendo, de certa forma, uma média da orientação entre todos os nanobastões do nosso sistema, certo? Isso daqui eu vou pedir perdão para vocês por esses gráficos aqui, que eu procurei. Esses gráficos são meus, mas eu não achei os dados originais, eu só achei essa versão de baixa qualidade dos dados, então
perdão aí para vocês, mas é basicamente para mostrar exatamente aquilo que eu falei, né? A gente tem dados experimentais dos nanobastões sendo alinhados e a gente vê, né, o espectro de absorção mudando dependendo do campo elétrico que a gente aplica. E aqui a gente tem uma relação dessa absorbância com o parâmetro de ordem do lado de cá, que a gente vê que realmente, né, parâmetro de ordem indicando qual é a porcentagem de alinhamento dos nanobastões em função do campo elétrico aplicado, ok? Bom, então, tendo entendido o que são os nanobastões e como funciona todo esse sistema, Leonardo, volta qual aí é... rapidinho, desculpa, Sim, só para eu ver ali de sim. novo. É porque você tem uma variação razoável aí na absorvância em função esse campo é da ordem de volt por Então, micrômetro. Qual é o tamanho da isso. célula normalmente que vocês usam para ver isso? Da, Olha, da amostra, sei lá. a célula que nós usamos para fazer o experimento não é esse, tá? O outro experimento que a gente estava fazendo era uma célula de 1 micron, 1 micrômetro de espessura. Mas no caso aqui, esse dado daqui, ele é com uma fibra ótica especial que tem um buraco dentro. Eu vou falar dela mais para frente, Ah, tá. certo? E essa fibra ótica, ela é, se bem me lembro, tá aqui escrito mais para frente, mas agora eu esqueci, acho que é da ordem de 90 90 microns. Não, perdão. A cubeta era da ordem de 1 milímetro, não Sim, micros, da ordem de 1 milímetro. E a fibra ótica, se não me engano, a espessura era da ordem de 50 microns, hum, onde a gente aplicava esse campo elétrico. Era um campo elétrico da ordem de. Na verdade, a gente aplicava uma diferença de potencial da ordem de 10 kilovolts, certo? 10.000 volts. ok. Era bem grande. Mas, assim, apesar de ser uma voltagem bem alta, eu andei pesquisando em cristais líquidos e é mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Então, não é algo que está fora das capacidades tecnológicas atuais, Hum. entendeu? É algo bem, bem factível. Vocês chegaram a tentar em algum momento células menores para manter essa razão fixa, mas assim, E, usar tensões mais sim, baixas? nós até pensamos em usar células menores, mas o nosso foco aqui era em fibra ótica. Então, na verdade, a gente deu essa preferência à área de usar esse sistema com fibras óticas, Hum, que é mais interessante no sentido de comunicação ótica, uhum. né? Tudo feito com fibras óticas, Sim, sim, certo? sim. Agora, para a área de displays, eu sei que existe um trabalho que eles fizeram um display com nanobastões de ouro. Eu não vou saber te dizer os detalhes desse trabalho, mas eu sei que eles fizeram aqueles mostradores, aqueles numerozinhos, né, que Sim, a gente sim. vê na eletrônica cristal líquido. Uhum. Eles fizeram isso com nanobastões de ouro também, Bacana. ok? Sim, sim, sim. Bom, Fica à então, vontade. então a ideia, né, justamente o que eu ia falar agora, a ideia é sem dúvida comparar com cristais líquidos e ver se esse sistema de nanobastão ele é melhor ou pior, é a mesma coisa, se ele realmente é interessante nesse sentido, né? Por quê? Os cristais líquidos, eles funcionam justamente aplicando um campo elétrico, eles vão se alinhar e alinhando você muda a absorção dessas moléculas. E aí você joga uma luz, geralmente você joga uma luz branca por trás dos cristais líquidos, e aí pelo alinhamento você tem uma absorção dos comprimentos de onda que você não quer, e aí você gera, né, você deixa passar uma cor específica. Ou geralmente, na verdade, o que você tem são camadas, né, ou camadas de nanobastões empilhadas, ou então você tem células bem pequenas, próximas uma da outra, cada uma com uma cor diferente, no caso de telas, né, para você gerar a iluminação, gerar as cores da tela específica, certo? No caso de comunicação ótica, o que você faz é, geralmente,
com o uso de cristais líquidos é também numa célula, costuma ser numa célula, mas é uma coisa um pouco mais simples, focada para um comprimento de ondas único, né? Bom, e o que acontece? Os cristais líquidos, eles são usados em larga escala hoje em dia, né? Todo mundo sabe, televisão, celular, etc. Mas eles têm uma pequena deficiência que é a velocidade de resposta deles. Então eu procurei aí na Tor Labs um filtro de cristal líquido comercial e aí eu vi tempos de resposta da ordem aí, né, como vocês podem ver, de 750 microsegundos até 11 milissegundos, certo? Que para a questão de telas é mais que o suficiente. O olho humano não tem essa, não é tão rápido assim. Então, sem problema nenhum. Mas com relação à modulação ótica, você querer, né, transmitir uma informação por meio de uma fibra ótica, isso já é lento. E isso limita a quantidade de informação que você consegue transmitir pela fibra ótica. Já os nanobastões de ouro, eles têm a mesma característica de você alinhar usando um campo elétrico, eles têm a mesma característica de ter uma absorção dependente desse alinhamento, então você consegue controlar essa luz que passa deles pelo alinhamento. Agora, eles não têm a necessidade que tem nos cristais líquidos de ter uma interação entre os cristais próximos para haver o alinhamento. Em princípio, se eu tivesse um único nanobastão dentro da solução, ele já funcionaria. E ele tem uma polarizabilidade muito maior do que a dos cristais líquidos. Então, a ideia é que, possivelmente, por causa dessas características, ele teria um alinhamento muito mais rápido do que os cristais líquidos e, assim, uma aplicabilidade muito maior do que a dos cristais líquidos, principalmente nessa área de telecomunicações, certo? E foi justamente isso que a gente testou. Isso daqui eu vou, na verdade, pular. Isso aqui eu volto nisso depois, que é a teoria do alinhamento dos nanobastões com relação ao campo elétrico, mas eu quero falar primeiro da parte dos experimentos, certo? Então, a gente tratou principalmente de dois experimentos diferentes aqui. O primeiro é usando uma fibra capilar, onde a gente colocava aqui os nanobastões. Esse daqui é uma fibra capilar, parece pequena, mas tinha uns 10 centímetros, isso, né? Ela grandinha. Onde a gente tinha aqui isso totalmente preenchido com a solução de nanobastões, com eletrodos externos, certo? E a gente conseguia jogar a luz por uma fibra ótica aqui dentro dessa região capilar e coletar essa luz do outro lado, ok? E assim a gente conseguia ver qual era a transmitância, né, a transmissão desse sistema, dependendo do campo elétrico aplicado. E esse foi o resultado que a gente tem com dois eletrodos externos, né? A gente aplicou aqui um campo senoidal, a gente vê aqui embaixo o campo senoidal, e a gente teve aqui a transmitância dos nanobastões, né? Na hora de ligar o campo. A variação da transmitância é relativamente grande e ela segue certinho o comportamento, né, do campo elétrico que a gente aplica no sistema. Na hora que desliga o campo elétrico, a transmitância volta ao seu padrão, ao seu valor normal, né? Do mesmo jeito, a gente tem aqui a variação da transmitância, do lado de cá o parâmetro de ordem indicando o grau de alinhamento dos nanobastões. Ok? E aqui, nesse gráfico aqui de baixo, a gente tem essa teoria, né, esse modelo simplificado, que eu vou voltar a falar dele daqui a pouco, como ele simula, né, esses dados experimentais. A gente vê aqui que é uma simulação muito boa, certo? Esse modelo é um modelo que nós sugerimos para explicar esse alinhamento dos nanobastões. Ok? No caso, esse Bom, modelo, você entra, digamos assim, claro, com os parâmetros experimentais aí das partículas e tal, mas, digamos assim, uma vez que você tenha caracterizado isso, você coloca o campo elétrico que você desenhou aí em cima e ele já dá a cor vermelha de isso, baixo, mais ou menos isso. isso, né? A gente precisa de um experimento para tomar os dados, né? Fazer um ajuste dos valores que a gente tem em aberto e a partir disso a gente pode usar esses mesmos dados para outros valores de campo, Uhum. certo?
Então, basicamente, essa teoria, eu vou falar rapidamente dela aqui. A ideia dela é o seguinte: é considerar que esses nanobastões, um modelo simplificado deles é pensar que ao invés deles estarem numa orientação qualquer ali dentro da solução, a gente pensar como se a gente estivesse fazendo uma projeção dos nanobastões na direção ou deitada ou em pé, certo? Então a gente vai contar uma certa que cada nanobastão ou está deitado ou está em pé e existe uma transição dependendo do campo elétrico de deitado para em pé ou de em pé para deitado, certo? E a ideia é estudar isso como um sistema de dois níveis, tipo um sistema de laser. Então, a gente propôs aí uma, cadê? Aqui, isso. A gente propôs então um modelo de equação de taxa, que é essa daqui, para esse sistema de dois níveis, né? Alguns nanobastões virando, indo para a posição orientada por causa do campo elétrico, outros nanobastões perdendo a orientação por causa de efeitos térmicos, caracterizados aqui pelo o tempo característico, né, de perda. E é basicamente isso. Esse é o modelo aqui embaixo. Esse em cima é o modelo completo, ok? Que a gente tem na literatura. Embaixo é esse modelo simples, considerando um sistema só deitado ou em pé, e essa equação de taxa. Eu fiz uma relação entre elas, a gente conseguiu ver que os dois modelos eles são equivalentes, dado algumas simplificações no sistema, a gente consegue ver a equivalência entre esses dois modelos, ok? É um modelo simples que só tem dois parâmetros, basicamente, né? Esse parâmetro beta, que é o acoplamento dos nanobastões com o campo elétrico, e esse parâmetro aqui tal, que está associado à difusão, né? Essa perda do alinhamento por causa da agitação térmica, ok? E é justamente essa curva vermelha que a gente vê aqui, é o FIT usando esse modelo de dois estados, né, que ele se encaixa, como a gente vê, ele se encaixa muito bem nos dados experimentais. Ok? O gráfico de cima, ele usa um ajuste usando a expressão completa, o de baixo com considerando esse modelo simplificado. Ok? Bom, para medir o tempo de resposta, né, desse sistema, o que a gente fez foi, ao invés de aplicar um campo senoidal, a gente aplicou um campo quadrado, né? Basicamente, liga, deixa ligado um tempo, desliga o campo elétrico, e aí a gente vê como o sistema se comporta, né? E aqui, mais uma vez, a gente tem dois gráficos, porque o de cima é fazendo uma simulação dos dados usando o modelo completo, uma estatística completa do sistema do alinhamento. O de baixo é fazendo essa estatística simplificada, usando o modelo de dois estados, ok? E mais uma vez, como eu disse, né, a gente consegue ver esse modelo simplificado, ele se ajusta bem aos dados, e daqui a gente consegue tirar os tempos característicos de alinhamento dos nanobastões e o tempo de desalinhamento que está associado à agitação térmica do sistema, né, o tempo de relaxação. E a gente vê, eu coloquei aqui do lado, né, os tempos característicos de alinhamento e de relaxação comparado com cristais líquidos típicos, né, que eu encontrei aí na literatura e em dispositivos comerciais, principalmente. E a gente vê que realmente, como era esperado, os nanobastões são bem mais rápidos, tanto no alinhamento quanto na relaxação, do que os cristais líquidos, justamente por não precisar de uma densidade alta e interação entre vizinhos próximos, ok? Bom, mas uma coisa que chamou a atenção da gente nesses dados foi que o tempo de alinhamento é muito mais baixo do que o tempo de relaxação, mesmo comparando só entre o nanobastão. Então a gente pensou qual seria uma maneira de tentar usar só o sistema alinhado o tempo todo, para não precisar desses 33 microsegundos, que é assim bem mais lento do que o tempo de alinhamento. Então o sistema que a gente pensou foi esse, é uma fibra ótica que ela tem esse buraco aqui no centro. Esse buraco no centro ele é preenchido com a solução dos nanobastões
Leonardo, desculpa. Eu acho que sim. É, eu não sei se eu entendi bem aí. No caso, se você deixar o campo elétrico aplicado, ele alinha num Uhum. tempo de 1,49 microsegundos, mas depois Isso. ele desalinha em 33 microsegundos com o campo ainda ligado, é isso? Não, não. Aqui no gráfico de cima você consegue ver. Essa linha vermelha é o campo elétrico, Sim, certo? Na hora que a gente liga o campo, ele alinha, certo, ok? Aqui a gente usou dois valores diferentes de campo elétrico, né? E a gente vê que o tempo de alinhamento depende de qual é o campo elétrico que a gente está aplicando, certo. que faz sentido, né? Um campo elétrico mais forte, eles vão alinhar mais fortemente, vão alinhar mais rápido, Uhum. ok? E na hora que a gente desliga o campo elétrico, eles começam a perder o alinhamento por causa da agitação térmica do sistema, Tá. ok? Bom, No caso, e a se ideia, né? você mantivesse o campo ligado, eles permaneceriam Aí ele, relativamente bem alinhados. isso, ele se manteria nessa região aqui em cima, né? Ou no gráfico Ok. de baixo. Ele se mantém nessa região aqui. Existe uma flutuação, claro, em torno desse Uhum. valor, por causa, mais uma vez, da agitação térmica, mas ele se mantém em média aqui em cima mesmo, Ok, ok. certo? E na hora que a gente desliga, ele aos poucos vai voltando à situação original do desalinhamento pela agitação térmica, ok? Então, a ideia, né, seguir que a gente teve era como tentar eliminar esse decaimento que é lento aqui e ficar só com essa parte inicial que é muito mais rápida. E o que a gente fez foi o seguinte: a ideia aqui foi colocar os nanobastões nessa região central aqui da fibra ótica, é uma fibra ótica especial com 5 buracos, né? Esse buraco central, ele é preenchido com os nanobastões, e os buracos laterais, eles são preenchidos com um metal especial que a gente tem aqui, que ele tem um ponto de fusão relativamente baixo, e a gente consegue fazer um sistema para preencher esse. A gente deixa esse metal líquido, consegue preencher esses buracos todos com esse metal, e depois, quando o sistema esfria, ele volta a solidificar dentro da fibra e fica ali dentro, certo? Então a gente consegue usar esses metais dentro da fibra como eletrodos para controlar o nanobastão aqui no centro. E aí, qual é a ideia? A ideia é que a gente conseguisse passar os nanobastões de um estado de alinhamento para um outro estado de alinhamento perpendicular, sem nunca deixar ele relaxar, né, pela agitação térmica, que é um processo um pouco mais lento, ok? Claro que nesse caso a gente precisa usar uma luz polarizada para isso, a gente escolhe a luz polarizada em uma das duas direções, a direção zero, que seria essa daqui. Quando a gente aplica o campo elétrico nessa mesma direção, nessa direção zero, os nanobastões alinhados junto com o campo elétrico, ele vai ter ele vai ter um aumento da absorção nessa região. Enquanto quando a gente desliga essa direção zero e liga essa direção um aqui, que é perpendicular, a gente perde o alinhamento transversal, o alinhamento longitudinal, e liga o alinhamento transversal. Então, a gente tem uma diminuição dessa absorção nessa região aqui, ok? Então, a gente tem aqui esse gráfico, né? O preto é com o campo elétrico desligado. Quando a gente liga o campo elétrico na direção da polarização da luz, a gente aumenta a absorção, né? A transmissão diminui, porque a gente aumenta a absorção. E quando a gente liga na direção contrária, a absorção diminui, então a transmissão aumenta, ok? Então essa era a ideia, jogar então, a gente jogou então o laser nessa região. Oi, perdão, alguma dúvida? Eu tô com uma dúvida aqui. Como que você consegue colocar Sim. a sua amostra exatamente lá naquele buraco central ali e não ir para os outros buracos da fibra? Sim, então, o sistema é esse desenho daqui, tá? Então são uma série de fibras especiais que a gente juntou elas para funcionar, ok? Então, no centro aqui a gente tem, isso é uma fibra ótica comum, certo? Uma fibra ótica multimodo é uma fibra ótica normal, onde passa só a luz aqui no centro.
Essa fibra ótica, ela é emendada num sistema de fibra que é maior, que o centro continua guiando luz normalmente, mas ele tem buracos aqui em cima e embaixo que eles se estendem para além da fibra ótica normal. E esse sistema é todo colocado dentro de uma fibra capilar, que é uma fibra, né, como se fosse um cilindro grandão, onde a gente consegue colocar a suspensão dos nanobastões por aqui. Então, os nanobastões entram por aqui, entram aqui. Aqui nessa região é só um espaço mesmo, que é para os nanobastões poderem sair desse buraco e entrarem aqui no centro. Essa daqui é a fibra com os 5 buracos, né? O buraco central e os 4 eletrodos ao redor, certo? E do outro lado é o mesmo sistema, só reverso, né? Os nanobastões podem sair por aqui, por essa lateral, e a luz que passa aqui no centro, ela é captada de volta por uma fibra ótica padrão, ok? Ok, Joia, obrigado. E, e aqui embaixo está uma foto real, né, do nosso sistema, né? A gente tem um capilarzinho pequeno vindo por aqui, que é por onde a gente insere a solução de nanobastões, né? Essa aqui no centro, isso é uma fibra ótica comum, certo? Aqui a gente tem esse pedaço daqui, que é uma fibra, no centro ele funciona como uma fibra comum, mas tem dois buracos laterais, por onde os nanobastões conseguem fluir aqui para o lado para essa região. Essa região aqui tem esse espacinho, que é um espaço pequeno o suficiente para a luz que sai dessa região não se perder totalmente e ainda ser guiada dentro da nossa fibra com os eletrodos, mas é um espaço grande o suficiente para os nanobastões conseguirem fluir daqui e entrar aqui no centro, certo? Então, esse sistema aqui, né, aqui é a foto, aqui é o esquema, é isso que faz, né, a junção da fibra dos nanobastões com a luz, certo? Deu para entender ou não? Sim, sim, obrigado. Ok. Bom, então, né, o resultado que a gente obteve aí desse experimento usando, usando esse aparato, né, usando o campo elétrico nessas duas direções perpendiculares, e desse jeito fazendo sempre o campo, os nanobastões se alinharem de uma direção para uma outra direção perpendicular, sem necessariamente passar pelo estado desalinhado, a gente teve esse resultado aqui, que eu vou explicar direito, mas o mais importante é que o nosso tempo de alinhamento, que é da ordem, o nosso tempo de operação, né, do nosso sistema, da ordem de 100 nanosegundos, certo? Se a gente comparar lá atrás com o outro caso, ele é uma ordem de grandeza menor do que o sistema anterior que a gente tinha, e é muito menor do que os dos cristais líquidos, né? Então a gente tem um sistema que opera muito mais rápido do que os cristais líquidos. Ok? Aqui a gente mostra, né, a operação do sistema aqui usando o campo elétrico quadrado, né, como eu fiz lá atrás. O alinhamento a gente vê aqui que é um alinhamento super rápido, né, praticamente direto aqui para cima, enquanto que o tempo de relaxação do sistema ele é bem mais lento, né? Eu acho que essa fibra ótica no momento da fabricação ela teve uma certa assimetria, porque a gente vê aqui o alinhamento na outra direção, né? A direção zero, só lembrando, a direção zero é essa, a direção um é essa, certo? Então, a direção um aqui é o alinhamento do vermelho, a direção zero ficou o alinhamento no azul, e a gente vê que essas duas curvas têm uma pequena assimetria que eu acredito ser por uma assimetria na hora da fabricação dessa fibra ótica especial. Porque lembre que a gente está falando de uma fibra ótica, ela tem 100 microns de tamanho, daqui até aqui são 100 microns, né? Uma coisa muito pequena, certo? Aí, E no caso, em aqui, relação à montagem é, anterior, você aumentou a tensão e diminuiu o espaçamento, pelo que eu entendi, né? Ao caso que isso, você tinha. veja que aqui atrás, veja que aqui os eletrodos estão do lado de fora da fibra. Uhum.
certo? E aqui no centro, na verdade, nem é uma fibra ótica, é um capilar. Sim. Basicamente, só um tubo por onde passava o líquido e a luz ao mesmo tempo. E aí, se a gente coloca os eletrodos mais afastados, o campo elétrico gerado ali dentro, se a gente mantém a mesma voltagem, né? O campo elétrico é um pouco menor. Nesse sistema daqui, a gente colocou os eletrodos dentro da fibra. E aí, colocando eletrodos mais próximos dentro da fibra, a gente consegue um campo elétrico maior, Uhum. certo? Aplicando a mesma voltagem. A gente consegue um campo elétrico maior, que significa que a gente tem uma resposta mais rápida. E além disso, a gente não está passando pelo estágio de desalinhamento, né, o estágio do relaxado, a gente está passando de um estado de alinhamento para outro diretamente. Então, isso também aumenta a velocidade do sistema. E é por isso que a gente teve aqui, né, nosso tempo de resposta bem mais rápido nesse sistema. Ok? Vocês podem ver aqui, né, o valor do campo elétrico nesse caso, que deu muito maior do que antes. Antes era da ordem de 7 volts por micro. Agora o campo elétrico foi para 44 volts por micron, porque a gente conseguiu aproximar os eletrodos, né? Isso para a mesma voltagem aplicada, a gente tem um campo elétrico bem maior, certo? E aqui o que a gente fez foi um sistema que a gente conseguia controlar, né, qual era a direção do alinhamento do campo elétrico, certo? Então, basicamente, a direção um, o que a gente fez aqui, na verdade, são 3 experimentos mostrados em um só, né? Esse gráfico azul aqui é quando a gente só está ligando e desligando a direção zero, né? Só para lembrar, a direção zero é essa daqui, que é a direção da polarização da luz. Então, é isso. Aqui é o campo elétrico, né? Ele é 0, 0, 0, liga o campo elétrico, desliga, liga o campo elétrico, desliga, e assim vai. E aqui a gente tem o resultado, né? A intensidade aumenta, com o campo elétrico desligado. Quando a gente liga o campo elétrico, aumenta a absorção, ele desce. Desliga o campo elétrico, a absorção vai diminuir. Ele vai relaxando, aumenta, liga o campo elétrico, aumenta a absorção. E assim vai, né? A mesma coisa a gente fez aqui só para o vermelho, que é a direção 1, é a direção perpendicular à polarização da luz. E o que acontece quando a gente combina esses dois resultados, né, indo direto da alinhação do alinhamento paralelo para o alinhamento perpendicular, é esse gráfico verde aqui, que a gente enxerga aqui, né, um alinhamento bem mais rápido, uma transição muito mais rápida de um estado para o outro, comparado com a transição só da direção 1, só da direção 0. Ok? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Esse trabalho com os nanobastões de ouro, um dispositivo a fibra ótica que a gente fez e com uma capacidade de modulação da luz, né, que é bem mais rápida do que a de cristais líquidos comuns, certo? Como eu disse, a gente aplicou campos bastante altos, né, da ordem, a gente aplicou cerca de 10.000 volts nos eletrodos, que dá um campo elétrico bem alto, mas como eu disse, eu pesquisei em cristais líquidos e eles são mais ou menos da mesma ordem do campo elétrico usado nos cristais líquidos. Então não é uma coisa assim que está longe da realidade de mercado, é uma coisa já bem dentro daquilo que é feito normalmente, certo? E como eu disse, né, é um sistema que tem assim, muitas possibilidades de aplicabilidade no futuro. Inclusive, como eu falei, né, existe um trabalho que eles fizeram, um mostradorzinho de números com nanobastões de ouro, e não sabemos aí se no futuro as nossas telas vão ser todas usando nanobastões, mas eu sei que existe desenvolvimento, existe mais pesquisa nessa área. Inclusive a Samsung já entrou em contato com o pessoal desses aí para ver. Então, é possível que no futuro vocês vejam aí na televisão, telas de nanobastões de ouro. Quem sabe, né? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite. Parabéns aí, Leonardo. Realmente muito interessante.
Só para clarificar, o que você chama de tempo de resposta, nesse caso aí, ele é o tempo que leva para você sair vamos dizer, do zero até chegar em 90% do máximo. O critério é mais ou menos esse, do 10 a O 90%. o critério que a gente usou para definir esse tempo característico de tanto de alinhamento quanto tempo de relaxação é fazer o ajuste da curva usando uma exponencial Tá, e usar a definição padrão da exponencial, que é 1 sobre E, não é isso? Quando ele tá, atinge 1 sobre E do valor máximo ou 1 sobre E do valor mínimo, isso dá o tempo característico. certo. Acho que o Lúcio tem uma pergunta, fica à vontade, Lúcio. Ô, Leonardo, legal sua palestra aí. E se você diminuir o tamanho dos bastões, então você pode diminuir esse tempo, porque eu tenho a impressão que a inércia de girar o bastão é que é o ponto crítico, né? Que é o momento de inércia do bicho. Se você diminuir o momento de inércia, deve diminuir esse tempo de resposta também, não é verdade? E até o tamanho do campo aplicado. A inércia ela é importante, sim, mas tem um outro fator que é a polarizabilidade do sistema. E aí o bastão mais comprido, ele vai apresentar na verdade, não a polarizabilidade, mas o torque gerado pelo campo elétrico é maior, porque a polarização resultante num bastão mais comprido, ela acaba sendo maior. Então, esses são efeitos que competem, ok? E no final das contas, você usar um bastão menor acaba não compensando. Isso sai naturalmente das contas? Eu tenho a impressão que a minha lembrança... Porque eu já fiz uma conta parecida com isso daí, e a minha lembrança é que as duas coisas apareciam a razão... Eu não sei. Enfim. Você já fez essa conta aí para dizer isso? Não. Eu não cheguei a fazer essa conta. Os modelos teóricos que a gente usou não levavam em consideração especificamente isso. O que eu fiz foi simulação, Tá certo? legal. Então, o que eu digo para você é com relação à simulação que eu fiz, Certo. que não faz muita diferença porque uma coisa meio que compensa a outra. Tá legal. Outra coisa eu não sei se eu perdi isso, mas a viscosidade do fluido faz alguma diferença também, né? Com certeza, com certeza. No caso, a gente usou tolueno, que tem uma viscosidade muito baixa. A gente não chegou a fazer teste com outros materiais, só com tolueno mesmo. Mas isso tem um propósito que era você manter o guia dentro da fibra ótica. Porque você precisa, né, que o núcleo tenha um índice de refração maior do que a casca para você guiar, Certo. certo? Então, não seria qualquer solvente que funcionaria com as fibras óticas. Tá legal, tá legal. Tá legal. Obrigado. De nada. Oi, Leonardo, tudo bem? Vontade, Oi, Isabel. Uma perguntinha tarde. aí, um pouco nessa linha de Lúcio, não sei se eu perdi um pouco no comecinho. E outros materiais sem ser ouro? Outras nanopartículas, já testou? Não, então, nós não chegamos a testar outras nanopartículas, mas, assim, a gente espera que o efeito seja similar, né? Com material diferente, o pico de absorção, deixa eu procurar aqui na minha apresentação, eu acho que eu não cheguei a colocar aqui o pico dependendo do material. Eu não coloquei. Mas se você muda o material, o que acontece é que a posição. Cadê o meu mouse? Nossa, tá lento esse mouse. Enfim, a posição desse pico ela vai deslocar dependendo do material que você usa, né? Então, se ao invés de ouro você usar prata, esse pico vai um pouco mais pro. Ele sofre um blue shift, né? Ele é deslocado mais para a região do azul. Se você usar um outro material qualquer, ele pode ser deslocado mais para a região do vermelho. Mas Então, os tempos de resposta seriam semelhantes, é isso que você está querendo dizer? eu imagino que sim. A gente não chegou a testar isso. Eu imagino que sim.
Leonardo, Desculpa interromper. Sandro, você já tinha terminado, Sandro? Já, Lúcio. Obrigada, viu, Leonardo? Já. O mecanismo da não linearidade em algumas moléculas, né, longas, assim, pichadas, é similar a esse, só que numa outra escala de tempo. Ele vai para pico segundo, né, porque a molécula é pequenininha, você alinha rapidinho. Sim. Aí eu estava pensando aqui assim, será que você acha que tem a possibilidade de ter um efeito óptico de alinhamento do bastão? Porque existe isso em moléculas compridas, né, polarizáveis, assim, você pode alinhar. Sim. Só que é difícil, porque a molécula já é pesada. Aí o bastão deve ser muito pesado. Mas eu estava pensando pelo seguinte, porque pode ser um mecanismo de estabilização da luz. Não. Desculpa. Eu não tenho conhecimento de fazer alinhamento usando a luz como, né, o campo elétrico precursor do alinhamento. Eu não tenho conhecimento de trabalho nisso, não. Sabe? Eu tenho a Inclusive, impressão o que o campo momento elétrico inércia... que a gente usa é um campo alternado na voltagem padrão, são 60 Hz. Tá legal. Eu tenho a impressão que não vai funcionar, não, porque o momento de inércia é muito grande, tá certo? Comparado, né? Comparado com uma molécula, com certeza. Mas, mesmo assim, eu fico meio na dúvida se não teria um efeito de... Mas existe um trabalho... Bem lento. Existe um trabalho que é o contrário, né? Um trabalho nosso, inclusive, que a gente fez em colaboração com a UFPE, que foi estudar a ótica não linear dos nanobastões, dependendo dessa orientação deles. Certo. Então, nesse caso, não foi com fibra ótica, foi em cubeta mesmo, que nós fizemos. E existe um trabalho, né? O nosso trabalho foi publicado que mostra realmente o efeito não linear aumentando de acordo com a orientação do nanobastão. Eu estou familiarizado, mas eu estava querendo saber se a luz influenciar na orientação. Como eu disse, eu não tenho conhecimento de nenhum trabalho nesse tópico. Tá legal. Lúcio, desculpa, só comentar um pouquinho aí. Na mesma molécula pequena já é meio difícil, né? S2 mesmo, então isso aí... Não, mesmo, exatamente. Eu fiz essa conta, foi para molécula. E aí eu falei, danada, faz nada. Mas eu fiquei pensando assim, pô, será que, né, lentamente você não iria alinhar? Não sei. Acho que mais alguém... Eu acredito que não. Olha, eu sinceramente acredito que não, porque realmente a inércia deles é muito grande com relação à luz que a gente aplica. E a agitação térmica também é uma coisa que é muito grande no sistema. Eu não acho que a luz seria capaz de superar a agitação térmica do material, não. Eu não sei A se, agitação de térmica repente, me colocando... preocuparia menos ainda. Temos mais alguma pergunta? Eu acho que eu vi alguém falando alguma coisa, não sei se foi impressão minha. Não? Bem, então, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu queria agradecer mais uma vez ao Leonardo por aceitar o convite, a professora Isabel também, aí que está presente aí. Olá, Isabel! Obrigada aí também, Leonardo. Obrigada, Isabel. Tchau, Sandra. Tchau. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de mostrar meu trabalho. E espero por próximas. Agradecer a todos aí que participaram dessa apresentação. Leonardo, muito obrigado. E então,
A Lilian, eu já tenho aqui, eu vou mandar lá para o pessoal, tá? Quanto a isso, não precisa